Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente junto ao Pedro para falar mais um pouco da ciência com vocês, ou melhor, sobre os oceanos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E como o Iago tinha dito, hoje vamos falar sobre nossos mares, rios e oceanos. Resumindo, o nosso planeta azul. Então prepare seu café e venha curtir a ciência com a gente. Vocês sabem a importância dos nossos oceanos? Bom, desde criança aprendemos que a água é um dos fatores mais importantes para se ter vida aqui na Terra, certo? Por conta disso, os nossos oceanos ganham grande importância ecológica, econômica, política e sociocultural. Eles são responsáveis pelo regulamento do clima, proporcionam alimentação, lazer, transporte e geram renda. Por conta disso, os oceanos são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e também de todos os seres vivos do nosso planeta. Mas será que a população conhece a importância que este imenso ecossistema tem em suas vidas? Será que se observam seu verdadeiro valor? Para se ter uma ideia, aproximadamente 2/3 da população mundial vive atualmente a menos de 50 km do mar, segundo a Unesco. Essa faixa de terra litorânea corresponde a menos de 2% do território terrestre e abriga uma população de um pouco mais de 4 bilhões de pessoas. Os brasileiros seguem esta tendência mundial de ocupar as áreas costeiras, onde cerca de 50 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 dos habitantes do país, moram em municípios de zonas costeiras brasileiras, de acordo com o IBGE. Podemos tirar como exemplo a nossa própria cidade, a Grande Ilha do Amor. Além disso, vocês sabiam que os nossos oceanos são responsáveis pela regulação da circulação atmosférica, distribuição da umidade e de controle das temperaturas? Além do mais, eles são responsáveis pela maior produção de oxigênio, amenização do efeito estufa, proporcionam um enorme patrimônio de biodiversidade, além de favorecerem a navegação e o turismo. Para se ter ideia, os mares e oceanos do mundo correspondem às massas líquidas do planeta Terra que banham os continentes, ao lado dos rios, lagos e lagoas. No entanto, eles são formados por grandes porções de água salgada e cobrem 71% da superfície terrestre. Mas me digam uma coisa, vocês sabem diferenciar os mares dos oceanos? A diferença essencial entre eles habita na extensão que possuem, uma vez que os mares são menores que os oceanos, sendo, portanto, parte deles. Além disso, os mares são fechados, enquanto os oceanos são abertos e apresentam maior profundidade. Para lembrar da importância dos oceanos para o equilíbrio da vida no planeta Terra, o dia 8 de junho é oficialmente o Dia Mundial dos Oceanos. A data foi oficializada em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Neste dia, milhares de pessoas que engajam com a causa buscam reforçar os cuidados com esse ecossistema e, mais que isso, procuram alternativa para reparar os danos causados pelo lixo e plásticos que são jogados ou levados para o mar. Essa é uma luta constante e diária. Várias ONGs e empresas se unem para trabalhar em soluções para amenizar os impactos, tentando reverter a situação, evitando que mais lixo seja jogado no mar de forma irresponsável. Vamos falar um pouco sobre os tipos de mares que existem. Vocês os conhecem? Deixe nos comentários seus conhecimentos, mas bora conhecer mais um pouquinho deles agora. Dependendo da localização e das características geográficas dos mares, eles são classificados em mares abertos ou costeiros. Possuem grandes conexões com o oceano, por exemplo, o Mar das Antilhas. Mares fechados ou isolados. Possuem pequena conexão com o oceano por meio de canais e estão localizados no interior dos continentes, por exemplo, o Mar Morto. Mares interiores ou continentais. Quase não possuem conexão com o oceano feita por meio de estreitos, por exemplo, o Mar Mediterrâneo. Segundo a Organização Hidrográfica Internacional, existem cerca de 60 mares no mundo, incluindo golfos e baías. Dentre eles, os mais importantes são Mar Vermelho, localizado entre a África e a Ásia. Ele é considerado um golfo, uma extensa baía que apresenta uma grande biodiversidade e tem cerca de 450 mil km². Mar Báltico, situado no Nordeste Europeu, ele tem cerca de 420 mil km². Mar Cáspio, considerado o maior lago salgado do mundo, ele está situado no Sudeste da Europa e tem cerca de 371 mil km². Mar Morto, situado no Oriente Médio, ele apresenta uma área de 650 km² e recebe esse nome pela sua grande quantidade de sal, o que impede a proliferação de espécies.
Vocês estão anotando? Ainda tem o Mar Negro. Situado entre a Europa, a Anatólia e o Cáucaso, o Mar Negro apresenta uma área de 436 mil km² e recebe esse nome devido à quantidade de sais minerais presentes em suas águas, as quais alteram sua coloração. Mar Mediterrâneo. Considerado o maior mar interior continental do mundo, ele está localizado entre a África, a Europa e a Ásia, com uma área total de 2,5 milhões de km² aproximadamente. Mar das Antilhas, também chamado de Mar do Caribe ou Mar das Caraíbas, ele está localizado entre a América Central e a América do Sul e possui uma área aproximada de 2,7 milhões de km². Mar de Aral. Localizado na Ásia Central, o Mar de Aral, em português Mar de Ilhas, possui uma área aproximada de 68 mil km² e apresenta mais de 1.500 ilhas. Espera aí que tem mais um, o Magdeburg. Ele está localizado entre o Alasca e a Sibéria e apresenta uma área de 2 milhões de km². Recebe esse nome em homenagem ao navegador e explorador Victor Jonathan Berg. Bom, no nosso planeta gigantesco existem 5 oceanos. São eles o Oceano Pacífico, considerado o maior oceano e mais profundo do planeta. É situado entre a Ásia, a América e a Oceania. Possui uma área total de 180 milhões de km² e uma profundidade máxima de 10 mil metros aproximadamente. O Oceano Atlântico tem uma área de 106 milhões de km² e uma profundidade máxima de 7.750 metros. É situado entre as Américas, Europa e África e possui os maiores fluxos comerciais. Temos também o Oceano Índico, com cerca de 74 milhões de km². Ele está localizado entre a África, Ásia e Oceania. Além desses, temos o Oceano Glacial Ártico, ao norte, com cerca de 14 milhões de km². E também o Oceano Glacial Antártico, com cerca de 22 milhões de km², está situado ao sul. Partimos agora para conhecer um pouco dos seres abissais. A zona abissal corresponde a mais de 70% da biosfera do planeta. Embora seja uma das menos conhecidas, é a região mais profunda dos oceanos, localizada abaixo de 2 mil metros de profundidade. Assim, além de possuir pressão extremamente alta, este ambiente se apresenta muito frio e também escuro. O termo zona abissal é usado principalmente na biologia marinha para designar as partes mais profundas de um oceano. Para se ter uma ideia, o leito oceânico apresenta uma profundidade que oscila entre 4 a 6 mil metros, o que impede a chegada de luz solar. Em razão destas condições, muitos estudiosos acreditavam que não seria possível para o ser humano habitar as zonas abissais, uma vez que eles não sobreviveriam. Mas na atualidade sabe-se que esta afirmação não é verdadeira. Sim, lá são encontrados animais surpreendentes, extremamente adaptados a este tipo de ambiente, com uma variedade de estratégias para conquistarem sua sobrevivência. Olhos grandes, muito pequenos ou ausentes. E observação, o tamanho corporal pequeno são algumas delas. E galera, a restrita quantidade de seres vivos que habitam essas zonas abissais recebem o nome de seres abissais, que detêm capacidades especiais adaptadas às características do ambiente em questão. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês são os peixes da ordem Lopiformes. Isso mesmo, Iago. Esses peixes pertencem a essa ordem e são chamados de anglerfish, que significa peixe pescador, por apresentarem uma estrutura na cabeça utilizada para atrair suas presas, onde em seguida as a capturam com movimento com a boca em questão de milésimos segundos. Além disso, os animais abissais são em sua maioria carnívoros, possuem presas afiadíssimas, bocas e estômagos enormes, por isso são capazes de comer outros animais maiores que eles. Sim, pessoal, chega a ser espantoso, mas é dessa forma que esses seres conseguem ficar vários dias sem precisar se alimentar novamente. Uma das características desses animais das zonas abissais é a bioluminescência, ou seja, capacidade de emitir luz, o que facilita a atração de presas ou parceiros reprodutivos. Outra característica é quanto à sua reprodução. Algumas espécies têm a capacidade de trocar de sexo quando necessários, já outras se autofecundam. Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo das profundezas dos mares. Esperamos muito que vocês tenham gostado e mergulhado com a gente sobre a vida nos oceanos. Agradecemos por terem ficado até aqui com a gente curtindo o vídeo e o café ao mesmo tempo. E galera, não deixem de nos ajudar deixando aqui o seu like e também a sua inscrição para quem não é inscrito. E também ative as notificações para ficar por dentro do que vamos lançar por aqui. Contamos com vocês. Também não poderia deixar de dizer que nós temos Instagram e TikTok. Sim, galera, estamos evoluindo. Deem uma passada lá. Garanto que, como o nosso canal, o nosso Instagram e TikTok também é super legal. E galera, também temos um site super bacana.
Se você estiver curioso sobre o nosso projeto no geral, eu aconselho que vocês corram para ver o que tem lá. E esse foi o meu. O seu. O nosso Juventude Consciência Sincera.